Senhor esteja convosco. Meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. E ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão de teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A bênção que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. E uma bonita salva de palmas à palavra de Deus. Podemos nos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos o 24º domingo do tempo comum. Se engana aquele que diz que missa é tudo igual, porque nós temos em cada missa uma temática para a nossa vida. No mês passado era o discipulado, com o tema das vocações, e este mês a palavra como indispensável para a nossa vida. A palavra que cura, a palavra que perdoa, que liberta e que salva a vida humana. E um dos temas que a palavra nos traz desse mês é o perdão que Deus nos oferece, o perdão fraterno que nós devemos viver, comunicar entre nós. Quando não há perdão, a vida humana não se corrige, a vida humana não se restaura, a vida humana não se edifica. E na semana passada nós aprendíamos de Jesus que a correção, para ser fraterna, precisa estar alicerçada no amor de Deus, nos mandamentos, na palavra de Deus. O justo pode não fazer mal a ninguém, mas se não mostra o caminho para a conversão do ímpio, não vai conseguir se salvar só por não fazer o mal. Se o ímpio aceita a correção, salvam-se os dois. Se o ímpio não aceita, já está condenado pelo próprio pecado e o justo se salva.
Jesus chamava a atenção para nós olharmos para quem está perto de nós. Se o nosso próximo comete um erro, ele seja corrigido, a sós em particular. Se não escuta, seja chamada mais 2 testemunhas. Se não der ouvido aos 3, seja levado à igreja. E depois de tudo isso, se a pessoa não quer mudar, não quer voltar atrás, corrigir o seu erro, seja tratada então como um pagão, como pecador público. Antes do julgamento, o caminho da misericórdia, o caminho do perdão, para transformar a vida do pecador e a vida da humanidade. Neste final de semana, o tema do perdão é ainda um pouco mais profundo, porque ele exige daquele que recebe e dá o perdão mudança. Ele exige de quem pede e recebe perdão transformação. Aquela historinha de que eu perdoo, mas não esqueço, eu perdoo, mas nunca mais quero ver na minha frente, eu perdoo, mas que o outro vá para o inferno, não vai adiantar nada. Isso é apenas para camuflar, para esconder, encalacrar no coração aquilo que nos faz mal. O rancor, o sentimento de vingança e a mágoa. Perdão, ele deve fazer com que a pessoa se liberte do mal que lhe foi causado. Então vamos prestar atenção. Se alguém me incomoda com algo muito forte, se aquilo me faz mal, eu devo perguntar. Se é verdade o que o outro me incomoda, eu devo pensar naquele que está me ajudando a ser melhor. Eu devo pensar que Deus está usando meu irmão para eu me corrigir e sair do erro. Se aquilo que me incomoda é mentira, é calúnia, eu nem deveria dar atenção. Mas eu tenho que lembrar que às vezes é o outro que está em pecado. E quando eu abro a minha boca, sai de dentro tudo o que lá está. Quando eu falo para outra pessoa alguma coisa, primeiro eu estou falando de mim mesmo. Se a pessoa me fez injúrias, ofensas e calúnias, eu devo pensar, pobrezinho, pobrezinha, está amargurado, não curou as suas feridas, não se converteu, precisa de misericórdia, de Deus e a minha. Se aquilo que o outro fala não é para mim, ele está falando de si mesmo. E como eu disse, ele precisa de misericórdia. Então, lá na primeira leitura, nós ouvimos no livro do Eclesiástico que quem é de Deus não deve guardar rancor, raiva e sentimento de vingança no coração. Isso vai fazer mal, e isso vai fazer com que o objetivo do outro se cumpra, que é tirar a minha paz, que é colocar em dúvida a minha dignidade, a minha serenidade. O que eu faço então, padre? Aceito tudo e abaixo a cabeça? Não. Diz o livro do Eclesiastes. Primeiro você pensa, daqui a um pouquinho todo mundo vai estar diante de Deus. O tempo desta ofensa não pode ser tão longo, não pode durar 20, 30 anos, ele tem que acabar imediatamente, porque diante de Deus nós vamos prestar conta. Depois eu devo pensar nos mandamentos. Lembra do ensinamento da semana passada? Quem vive o mandamento do amor está cumprindo toda a lei. Depois eu tenho que pensar na aliança com Deus. Ele me comunica o perdão para a minha salvação e a salvação do meu próximo. E termina o livro do Eclesiástico dizendo, então não tem motivo para eu levar em conta a falta do meu irmão. Se eu estou no caminho certo, se o que ele me diz é uma ofensa infundada, uma injúria, eu não preciso me preocupar com isso. Eu continuo o caminho certo, continuo vivendo o mandamento do amor. E depois Paulo ainda vai dizer na carta aos Romanos, vamos lembrar de uma coisa? Aquele que nada devia, que não fez mal para ninguém, morreu na cruz por nós, humilhado, injustiçado, mas na cruz ele perdoou o pecado de toda a humanidade, o meu, o seu e de qualquer um. Quem somos nós para não nos perdoar? Quem somos nós para não dar também o auto perdão? Tem gente que confessa o mesmo pecado 1000 vezes,
porque não tem convicção de que a misericórdia de Deus é absoluta, e o pecado arrependido, convertido, desaparece. Então, aquele que morreu por nós é o Senhor dos vivos e dos mortos, Jesus Cristo. Se Ele, que é o Filho de Deus, não teve raiva, rancor, vingança no coração, Ele até deu umas chicotadas no templo, mas não ficou com raiva, nem com rancor, e nem guardou mágoazinha no coração de ninguém. Ele precisava de um coração puro, livre de toda e qualquer mágoa, para voltar para junto de Deus, para aquele sacrifício da cruz ser eficaz e de fato apagar toda a nossa culpa. Ele não teve pecado, mas se sacrificou pelo perdão dos nossos pecados. Então nós precisamos abrir o coração para que o perdão arranque de lá todo o mal, ou que nós fizemos para o outro, ou que o outro fez para nós. Quantas vezes nós precisamos dar e receber o perdão? Pedro quer se adiantar e tenta convencer Jesus de que ele conhece a lei. Até 7 vezes, Senhor. E Jesus diz, Pedro, precisa um pouquinho mais de insistência. Talvez 70 vezes 7. Quem aqui já precisou e recebeu o perdão de Deus na vida? Levanta a mão. Quem contou quantas vezes isso aconteceu? Quem diz que nós nunca mais vamos precisar do perdão de Deus? Agora não levanta a mão, para ninguém ficar constrangido. Quantas vezes nós damos o perdão a quem nos pediu? Quantas vezes nós demos o perdão àquele que precisava? Não levanta a mão. Se nós precisamos, quantas vezes for preciso, do perdão de Deus para a nossa salvação, também o outro vai precisar. Mas eu fiz de tudo e ele não se abriu. Bom, aí já ele se condena pelo próprio pecado. Nós aprendemos na semana passada. Quando o caminho da conversão do perdão é apresentado, a pessoa não muda, ela fica no pecado. Porque perdão não é só faz de conta, ele tem que se sustentar. E o perdão se sustenta pela verdade e pela justiça. A calúnia se desfaz, o mal é esclarecido, há um entendimento. Então a verdade repara aquilo que o mal causou e faz-se a justiça. As coisas mudam de lugar, de caminho, de direção. Então o pecado, ele é um instrumento para edificar, dar equilíbrio à vida humana. Como eu disse, ele revela a verdade e repara a injustiça. Por isso que o perdão não é só meu ou só seu, só para mim e só para você. O perdão é para mim, é para você e para a humanidade inteira. Para que a injustiça cesse, para que a mentira não tenha vez, mas para aquilo que é importante, a verdade do Evangelho, o amor e a graça de Deus, salve as nossas vidas. Então Jesus conta a parábola desse rei que tem os seus devedores, e na primeira versão do Pai Nosso, a tradução era, perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Porque antigamente, até Jesus, o nome do devedor não ia para o Serasa e para o SPC, não. O que acontecia era que o devedor perdia a sua dignidade, era vendido como escravo ou se tornava servo. Assim também a sua família, seus bens eram confiscados, e o primeiro que o rei chama deve uma grande quantidade. Ele não tem com que pagar, e o rei manda castigá-lo, prendê-lo, ser vendido como escravo, mas ele clama, e o rei então perdoa a sua dívida. Aquele homem sai de lá e na porta já encontra um amigo que lhe deve apenas 100 moedas. Ele o agarra, o sufoca e o manda prendê-lo até que pague estas moedas. Não aprendeu nada. Quantas vezes nós recebemos o perdão de Deus, mas fechamos e endurecemos o coração para perdoar? E olha, aqueles que viram a cena contaram para o rei, que o chama de volta e diz, eu não tive compaixão de ti, era para que tivesse também compaixão do teu irmão. Então mandou prendê-lo até que pagasse o último centavo. E Jesus vai dizer, todos nós estaremos diante de Deus. Quem tem pouco, quem tem muito, quem tem pequeno, quem tem grande pecado.
porque a todos foi oferecido a graça do perdão e foi pedido que nós multiplicássemos, nós fizéssemos a graça do perdão ser abundante entre nós. Eu acho que nós fizéssemos um cálculo, somando toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio, sentimento de vingança que existe na humanidade, e transformasse isso em perdão, não só nós seríamos salvos, como ainda sobraria perdão para a salvação de muitas outras gerações. Sabe por quê? Porque a gente valoriza aquilo que é ruim, porque a gente guarda aquilo que faz mal, e a gente não coloca em prática o remédio que Deus nos dá, a cura que Deus nos propõe, a melhor solução que salva e liberta a nossa vida e os nossos corações do mal, que o ódio, que o rancor, que a mágoa causa em nossas vidas. Não é preciso terapia, não, ela ajuda e às vezes é muito importante, mas é preciso conhecer e experimentar o poder do perdão, que salva a nossa vida, salva a vida do irmão e com certeza faz com que um dia estejamos prontos para Deus, estejamos em pé diante de Deus, livres, com o coração, com muito espaço para o seu amor e para a sua graça. Que a palavra e a Eucaristia tire, afaste para longe de nós todo o mal causado pelo rancor e pelas mágoas, que encha a nossa vida com a abundância e com a alegria do perdão, que pedimos e oferecemos, que recebemos e damos quantas vezes for preciso até a nossa salvação. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.